depois de base feita, corretivo passado, a gente tem o pó, que vem logo em seguida. Então o pó ele tem a função de matificar a pele, de segurar a base e muitas vezes também de segurar o corretivo. Então eu vou mostrar para vocês algumas das opções de pó que a gente tem. Tem desde pó com filtro solar, que são os que eu gosto muito, como esse daqui, que ele tem um tom, você escolhe o pó no mesmo tom da base. Então você consegue ter a base e o pó falando a mesma língua. Nada de base muito clara, pó mais escuro, a não ser que você precise, por exemplo, para quem fica clarinha no inverno e chega o verão, toma um sol, aí a sua base naturalmente vai ficar mais clara. Você ter um pó, um tom mais escuro ajuda a arrumar essa cor, mas eu vou mostrar também a variação do bronzer. O bronzer ele é um pó um pouco mais escuro, às vezes ele tem brilho, ele tem um acabamento um pouquinho mais cintilante e é muito legal para você acertar o tom de uma base que fique mais clara. Mas em geral é bom você ter um pó exatamente da cor da sua pele e um pó bronzer. Tem também os translúcidos que são ótimos e servem para todos os tipos de pele. Por exemplo, esse daqui, que ele é branquinho, mas no momento que você passa na pele ele some. Então ele tem um efeito invisível e é muito usado na televisão e também na fotografia, porque pode ser usado em qualquer modelo. Imagina modelos, cada uma com seu tom de pele, um pó translúcido pode ser usado em todas e ajuda a deixar a pele bem sequinha, bem mate. E tem também o pó solto com cor, que é uma variação do translúcido. E esses soltos, gente, por serem mais fininhos, são ótimos para assentar corretivo. Para quem tem aquele probleminha do corretivo que acumula nas dobrinhas, acontece comigo também. Então esses pós mais fininhos, eles não vão deixar muito pesada a pele nessa região, não vão aparecer tanto e ao mesmo tempo vão deixar tudo no lugar. Tem também esses pós coloridos, só que no momento que você mistura todos eles, eles se tornam translúcidos, como o branquinho que eu mostrei para vocês. Então também é uma opção legal. E para quem tem a olheira roxinha, como a gente comentou no vídeo do corretivo, se você passar somente esse tom amarelado bem em cima do corretivo, também neutraliza um pouquinho mais, caso você queira uma segurança maior de que a sua olheira esteja neutralizada 100%. Então esse daqui eu costumo usar misturando todas as cores, ou quando eu quero iluminar bem essa região das olheiras, uso só o amarelinho, mais localizado. E tem os pós, que além de compactos, eles têm mais cobertura. Esse daqui, no caso, eu mostrei para vocês no vídeo das bases. Esse é um pó base, ou seja, uma base em forma de pó, que também é muito bom para quem tem ou preguiça, ou pressa, ou quer fazer um retoque ao longo do dia, precisa de um pouquinho mais de cobertura. Então, um tudo em um, muito bom para você ter na bolsa. Então, agora eu vou dar uma retocada. Vou usar esse pó que tem filtro solar, porque é muito importante, gente. Às vezes as bases têm filtro solar, mas chegou um momento do dia que ela já não está mais fazendo efeito. Para quem usa base durante o dia, durante a noite não tem tanto problema. Mas para você que quer manter essa proteção ao longo do dia, vale a pena você ter um pozinho que ofereça essa proteção. Então eu vou aplicando. Se você quer matificar bem, é legal aplicar assim, ó, depositando. Se você só quer dar uma tiradinha do brilho sem um efeito muito opaco, aí você vai em movimentos circulares e mão bem leve. Então também vai da aplicação, a maneira como você coloca na sua pele dá uma diferença. Eu prefiro aplicar com o pincel, que eu acho que fica mais natural do que aplicar com essas esponjinhas que vem aqui. Por exemplo, uma esponjinha como essa. Eu acho que ela cobre demais, às vezes não fica um efeito tão natural, então o pincel, ele é um bom companheiro nessas horas. Então eu apliquei aqui no rosto todo, não quero que fique totalmente opaco. E agora, gente, eu vou aplicar só o translúcido, inclusive eu vou pegar um pincel de base para fazer isso, que é mais fácil. Então, olha só, eu vou pegar um pouquinho, eu bato aqui no potinho para tirar o excesso e com batidinhas eu aplico para assentar o corretivo. Então é para manter ele bem no lugar, evitar que derreta com o passar do tempo, com o suor ou com a oleosidade. Para quem tem a pele normal e pele seca, eu acho que não precisa, pode pular essa parte de passar o pó em cima do seu corretivo, porque você, no caso, precisa de um corretivo mais hidratante.
então não precisa fazer esse truque. Mas para quem precisa, ele mantém tudo aqui seguro por mais tempo. Então você tem uma maquiagem que dura mais, usando algumas técnicas, desde a aplicação do pré-maquiagem, a base, corretivo e finalizando com o pó. Agora a gente vai dar uma corzinha, vou aquecer o tom da minha pele usando esse pó bronzeador, que é um chamado de bronzer. E ele tem esse efeito mais amarronzado, muitas vezes tem um tom terracota, para quem gosta de ficar com cara de verão o ano todo. É ótimo ter um desses na necessaire. Com o pincel de blush, vou pegar um pouquinho e aplicar, ó, dá um sorrisinho. Você vai aplicar aqui, um pouco abaixo das maçãs, não é no alto da maçã, um pouco abaixo. Se você quiser ter uma noção melhor, pode até fazer a boquinha de peixe assim, ó. Aqui onde a gente tem esse sulco, geralmente onde a gente faz os contornos, que é a nossa próxima aula. Você pode aplicar nessa região, traz aqui na lateral. Para quem tem a testa alta e quiser disfarçar, também pode passar um pouquinho aqui no alto da testa. Ou se não, você passa na testa mesmo, aonde bateria o sol. Imagina que você está tomando sol, então o sol bate aqui, aqui no alto do nariz, aqui na lateral do rosto. É aí que você vai passar o bronzer. Cuidado quando você passa no alto do nariz para não exagerar, porque senão vai deixar um aspecto achatado na foto ou para quem está te olhando. Então é só um toquezinho, um pouquinho de cor. Porque é uma coisa que muita gente não sabe. Quando você passa a base ela uniformiza tanto, você fica com o rosto todo da mesma cor que muitas vezes fica chapado. Você perde um pouco das sombras e é importante repor essas sombras. Você pode fazer isso como a gente fez agora, com o bronzer e também com a técnica de contorno e iluminação, que é onde a gente consegue afinar nariz, afinar o rosto, que é uma aula que já está chegando e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pó facial, mais uma missão cumprida aqui do nosso curso, então eu tenho certeza que você já está pronta para a próxima aula.